Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com a vida dos irmãos neste fim de dia. Muito bom estarmos juntos e nos reunirmos para adorarmos o Senhor e também lermos a sua palavra. Eu vou orar para agradecermos a Deus e vou pedir ao Senhor que nos abençoe em nossa oração. E logo em seguida nós leremos o texto e aí faremos a nossa meditação nesta noite, ok? Nós vamos então orar agradecendo ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome, porque só tu és Deus, não existe outro além de ti. Pedimos a ti, ó Deus, que nos abençoe, que nos dê graça, que fale ao nosso coração e que nos encha, ó Deus, de capacidade para exercermos a fé que já nos deu em Ti, nas Tuas palavras, em Jesus, nas Tuas promessas. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Darei as boas noites a Fernandinha, a Zilá, também ao Gabriel, ao Caio, Daílson, boa noite, irmão. Lívia, boa noite, minha querida. Dona Francisca, Andréia, boa noite. Zenilde, boa noite. São esses. Isso. Muito bem. A leitura do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a leitura hoje começa no verso 11. Ok? Marcos, capítulo 8, verso 11. É o seguinte, diz assim: Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Aqui, meus irmãos, isso. Aqui é muito interessante que aqui é um dos embates que Jesus tem com os fariseus. O que os fariseus estavam fazendo? Os fariseus, na realidade, estavam falando para Jesus: você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer algum milagre para nós reconhecermos a sua autoridade. Então, era um pedido meio descabido, né? Porque de tantos milagres que Jesus já fez até aqui, tantos sinais que ele já havia feito e tendo tantas testemunhas, os fariseus pedirem um sinal era uma coisa descabida por conta disso. Agora, qual que era a intenção dos fariseus aqui? Os fariseus aqui tentavam pegar Jesus de alguma maneira para acusá-lo de um falso profeta, para que ele fosse morto como um falso profeta, que no final das contas acontece. Mas aqui, irmãos, é muito cedo ainda. Jesus ainda está no começo, vamos dizer assim, do seu ministério. E tem muita coisa para acontecer ainda. Agora, a grande circunstância desse momento é justamente o absurdo de tantos sinais que Jesus já havia feito, e ainda assim os fariseus pedirem mais um. E aí Jesus diz: olha, não será dado. Muito interessante. Em verdade vos digo que a esta geração não lhe dará sinal algum. E foi embora. Eu imagino, irmãos, que Deus, vou falar em Deus aqui na pessoa de Jesus, fala as nossas vidas de maneiras muito claras. Deus sempre fala de maneiras claras. Primeiro porque nós temos a Bíblia. E a Bíblia é claríssima.
naquilo que nós devemos, naquilo que nós não devemos. Segundo, porque além da Bíblia, nós temos também a ação do Espírito Santo, que reunido com a Bíblia, nos dá paz ou não dá paz, acerca de uma série de assuntos que nós discorremos no nosso dia a dia. Uma série de coisas que temos que decidir, decisões importantes da nossa vida, da nossa história, que quando submetidas à Escritura e quando colocadas aos pés do Senhor pela oração, o Senhor verdadeiramente responde nossas orações, nos dando paz ou não, nos mostrando pelas Escrituras se as circunstâncias são favoráveis ou não. Eu fico a imaginar, quem foi pedir um sinal foram os fariseus. Os fariseus eram aqueles que se julgavam santos, separados, aqueles que observavam a lei de Deus, aqueles que liam a Bíblia, aqueles que se impunham altos níveis de rigor no que diz respeito à obediência à palavra de Deus, mas, no entanto, os olhos deles estavam fechados. Seus ouvidos também. Eles não viam a Jesus, eles não viam o Messias e eles não ouviam o Messias. E, no entanto, o Messias estava na frente deles, na cara deles. E eles não viam o Messias e não ouviam o Messias. E, no entanto, eles pediam que Jesus fizesse um sinal. É lógico que a consciência deles já estava determinada. O julgamento que eles fizeram de Jesus não seria feito a partir do sinal. Eles já tinham um pressuposto sobre Jesus. E o que eles queriam, na realidade, era uma ocasião para poder pegar Jesus no erro. E aí eles não estavam a fim de ouvir. Às vezes é a mesma coisa que acontece conosco quando nós idealizamos coisas, nós temos uma visão pré-concebida e a colocamos para a aprovação de Deus, sabendo que Deus não aprova. Mas aí a gente ora, e muitas vezes Deus dá respostas claras. Ele mostra o que pode, o que não pode, ele mostra o que deve, o que não deve. Mas nós muitas vezes nos fazemos de surdos e nos fazemos de cegos e insistimos com a nossa loucura. E aí essa loucura acaba mal. Quando ela acaba mal, nós nos voltamos para o passado e começamos a brigar com Deus. Por que Deus deixou a gente fazer aquilo? Por que Deus não fez nada? Por que Deus não falou? Por que Deus não tem misericórdia? E na realidade, se nós formos honestos conosco mesmo e fizermos uma revisão do passado, Deus falou. Deus falou. Mas nós não ouvimos e fomos cegos, tal como os fariseus. Jesus estava na frente deles. O Messias verdadeiro estava na frente deles, mas eles estavam cegos e surdos para o Messias verdadeiro. Já tinham uma visão pré-concebida. Quando nós temos uma visão pré-concebida do nosso futuro, e nós a colocamos para que Deus abençoe, e nós temos o coração endurecido naquela visão pré-concebida, irmãos. E Deus fala. Não é que Deus não pode quebrar, Ele pode. Mas Deus fala. Se nós não ouvirmos o que Deus está dizendo, isso significa quebra de orgulho. Deus pode permitir que aquilo que nós desejamos se torne realidade. Só que não será o belo do prazer que nós imaginávamos. Será um desastre. E com esse desastre, Deus mostrará que a última palavra não pode ser nossa, a última palavra sempre tem que ser dele. Há certas coisas na vida, há certas decisões que nós tomamos no passado que nós precisamos arcar com as consequências dela. E os fariseus aqui, eles arcariam com as consequências de não ouvirem a voz do Messias e de não verem o Messias. Nós também precisamos arcar com as consequências das nossas escolhas e submetermos-nos completamente a Deus, a sua graça e a sua misericórdia, esperando que Ele no seu poder, na sua providência, de alguma maneira permitida, é óbvio, de alguma maneira santa, nos abençoe em meio àquelas circunstâncias difíceis que culminaram nossas escolhas,
quando o nosso coração já está travado num determinado caminho e nós insistimos que Deus abençoe esse caminho. Irmãos, nós devemos lutar para sermos achados na vontade de Deus e não na nossa, que a nossa vontade sem Deus nunca acabará bem. Nós devemos aprender com os fariseus. Jesus aqui diz o terceiro verso, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Eles ficaram sozinhos. Jesus foi embora e os deixou ali. Porque a consciência deles já estava determinada no julgamento sobre Jesus. Eles não tinham verdadeiro interesse. O interesse deles era fazer o que o próprio coração já havia determinado, pegar Jesus em alguma coisa. Oremos, irmãos. Pai amado e Deus querido, peço a Ti que não permita que a nossa dureza de coração e os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos sonhos se interponham à Tua vontade. Tua vontade é soberana e é perfeita. Não permita, ó Deus, que nós nos desviamos do caminho que Tu tens estabelecido para as nossas vidas. Faze com que possamos sempre submetermos-nos a Ti e buscarmos a Tua vontade em primeiro lugar. Faze com que nós possamos verdadeiramente lutar contra a nossa vontade, fundamentados na Tua palavra, amparados pela Tua providência em nossos corações. Guia-nos é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a nossa devocional foi curta. Vou dar boa noite a Elisa e também a Edna Teles, também ao Beto, a Elaine e a Dona Maria Calisto também. Tenham todos uma boa noite, que Deus os abençoe, que Deus guarde a vida de vocês. Feliz aniversário para o Rafael e também para o seu Cláudio. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês em cada momento. Um abraço. Tchau, tchau.